Olha aí, pessoal, lá vem o Fernando Haddad de novo com aquele migué, aquele papo de Homer Simpson de colocar a culpa que é dele em quem ele quiser, agora citando anos anteriores, 10 anos, uma década de irresponsabilidade fiscal. Sim, ele pega um pouquinho do período final da Dilma Rousseff, mas o grande alvo dele com certeza é o Michel Temer e o Jair Bolsonaro, é claro, né? Um período que seria de irresponsabilidade fiscal de baixo crescimento e de desentendimento entre os poderes, né? E você meio que fica pensando, será que ele não está falando desse momento atual do governo Lula? Porque parece combinar muito mais com isso, né? E afinal de contas, né? Quem que é o Fernando Haddad para falar de irresponsabilidade fiscal? Um cara que não só entregou o pior déficit da história brasileira, desconsiderando 2020, que foi o ano da pandemia, ele entregou isso no ano passado e entregou o pior mês de fevereiro da história também agora, né? Saiu o mês de fevereiro, os resultados do mês de fevereiro de 2024, uma catástrofe total. E esse maluco aqui acredita que tem moral para falar sobre responsabilidade fiscal ou sobre a falta dela, né? Vamos analisar o que ele falou nesse sentido, ver por que ele citou a Dilma Rousseff, inclusive. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, isso aqui foi um programa chamado Pode Cá Liberados, parece que é do Cajuru, ele faz com o Cajuru, a Leila Barros também estava lá, os dois são senadores, né? E entrevistaram o Fernando Haddad, portanto, nunca ouvi falar desse programa, enfim, né? Mas o Cajuru certamente você conhece aí. E o Fernando Haddad disse o seguinte, né, que a única forma do Brasil dar certo é virar uma página que foi escrita durante 10 anos, e ele quer dizer os 10 anos anteriores aí, a esse período que nós estamos agora, mais ou menos, né? Então, ele cita, eu acredito que quando ele falou de 10 anos, ele estava pensando aí final de 2022, mas aí ele meio que entendeu que ele estaria pegando grande parte do governo da Dilma Rousseff, afinal de contas ela entrou em 2010. Se você vai considerar até 31 de dezembro de 2022, que foi o final do governo Bolsonaro, que era o alvo dele aqui, você jogar 10 anos para trás, bem, você vai estar ali na meiuca do primeiro mandato da Dilma Rousseff. Então depois ele deu uma desconversada, resolveu, colocou a coisa aqui para 2015. Não acredito que 2023 está no meio dessa conta dele, portanto, mas ele trata aqui do período da reeleição da Dilma Rousseff, né? E ele falou o seguinte aí, que houve a questão toda aí de uma irresponsabilidade fiscal, né? Que, 10 anos de irresponsabilidade fiscal com baixíssimo crescimento, porque o gasto não produziu os efeitos pretendidos, né? E aí ele cita também que nesse período aí os poderes se desentenderam completamente, uma eleição muito conturbada em 2022, né? E medidas que desorganizaram as finanças públicas. Veja que parece que ele está citando o atual governo de todas as formas, porque realmente isso se aplica ao governo Lula muito mais que ao governo Temer e ao governo Bolsonaro. Talvez se aplique também a Dilma Rousseff, né? Esse ano de 2015 aqui é emblemático porque a Dilma assumiu seu segundo mandato e aí teve uma série de questões importantes, né? O pessoal gosta de esquecer disso, né? Mas eu faço sempre questão de lembrar. Dilma Rousseff voltou após a sua reeleição, não com Guido Mantega, que é aquela tragédia da nova matriz econômica, né? Não com Guido Mantega, mas com Joaquim Levy, que foi um cara, parece, salvo engano, indicado pelo próprio Henrique Meirelles, um cara do mercado financeiro, ligado a um desses bancos, não me lembro se é o Bradesco, mas um cara entendido de economia que chegou para fazer medidas de austeridade, né, medidas fiscais, deu uma endurecida em várias questões, aí, cortou o FIES, assim, na cepa mesmo, criou as regras atuais, ou praticamente as regras atuais, depois o Congresso afrouxou um pouco, as regras da Dilma e do Joaquim Levy eram piores para o seguro-desemprego, já falei isso aqui em outras oportunidades no canal, dificultou pra caramba o recebimento do seguro-desemprego, né? Dentre outros aspectos. Então, logo na sequência, Joaquim Levy caiu porque o PT pressionou, entrou o Nelson Barbosa lá no lugar dele, um péssimo ministro, e aí você teve todo o desastre do final do governo da Dilma Rousseff. Então, o Fernando Haddad não coloca a culpa diretamente nela, não a cita diretamente, só menciona a questão, mas não fala de méritos ou deméritos da Dilma Rousseff, embora nós saibamos bem como que a coisa aconteceu e que foi o problema econômico, principalmente, que derrubou a Dilma mais do que qualquer outra coisa, né? Ainda assim, o Fernando Haddad parece se concentrar aqui no período do Michel Temer e no período lá
do Bolsonaro principalmente, né? E outro ponto interessante que ele citou aqui foi a questão da relação com os poderes. É muito curiosa essa história, né? Tudo bem, é preciso que o Executivo e o Legislativo falem a mesma língua quando o objetivo é melhorar a economia do país, que é o grande problema que o Javier Milei está enfrentando lá na Argentina, por exemplo, né? Ele sabe o que tem que ser feito, ele está conduzindo as coisas, tomando as iniciativas, as decisões corretas, mas o Congresso está brecando aquilo muito por conta de pressão por parte dos governadores das províncias, né? Então que haja um certo diálogo produtivo, vamos colocar assim, entre o Poder Executivo e o Legislativo, ok, isso é plenamente aceitável. Mas o que o Judiciário tem a ver nessa história, né? E o Haddad já vem falando coisas nesse sentido, colocando sempre o Judiciário na discussão fiscal, que para mim não faz o menor sentido. Eu entendo que o Poder Judiciário tem apenas a prerrogativa de, caso seja acionado, vetar algo no orçamento que vá contra a Constituição, é claro, né? Mas obrigar o Executivo a seguir o que está determinado pelo orçamento aprovado pelo Congresso, né? Não decidir questões orçamentais diretas, falar se isso é certo, se isso é errado, isso vai quebrar o país, não deveria ser atribuição do Judiciário, mas o Fernando Haddad tem batido bastante nessa tecla já há algum tempo, né? Agora, é muito interessante ver o governo do Fernando Haddad, melhor dizendo, criticar governos anteriores, falar que tiveram irresponsabilidade fiscal e um baixíssimo crescimento, com o que nós estamos vendo hoje aqui no Brasil, que é o quê? Principalmente agora em 2024, irresponsabilidade fiscal e baixíssimo crescimento da economia, não é isso? A previsão do pessoal é abaixo de 2% do crescimento do PIB, né? E a irresponsabilidade fiscal está aí para todos verem. O resultado do ano passado que eu já citei e o mês de fevereiro desse ano que foi uma catástrofe total e que já faz muita gente repensar as metas fiscais para esse ano, inclusive o próprio governo Lula. Estamos só no começo do ano, vai ter muita água para rolar ainda e água de péssima qualidade. Então veja como é curioso isso aqui. De fato que foi colocado pelo Fernando Haddad, né? Então ele coloca como se fosse um buraco aí de 10 anos. É importante lembrar, sim, que a economia brasileira andou de lado desse período. Na verdade, se você considerar a Bolsa de Valores, por exemplo, em dólar, não em reais, que é uma falcatrua, mas em dólar, que é uma moeda mais estável, embora também inflacionária nesse período, mas nós vamos ver que o valor da Bolsa de Valores não foi recuperado, né? O preço dela total, valor de mercado, não foi recuperado lá das máximas de 2015, dessa época. Então, de lá para cá, a economia brasileira não voltou aos antigos patamares. Alguns dizem que nós passamos uma década praticamente perdida nesse sentido. Talvez seja até mais do que isso, né? E aí, Michel Temer e Bolsonaro passaram grande parte do tempo realmente consertando as cagadas do governo Lula e do governo da Dilma Rousseff, né? Michel Temer especialmente fez um monte de reformas ali e tudo mais, conseguiu entregar uma casa mais ou menos arrumadinha para o Bolsonaro, que em 2022 entregou um superávit primário, né? Isso é importante frisar. Que responsabilidade fiscal que tem nisso, Fernando Haddad, né? E tivemos a pandemia no meio desse caminho, uma série de gastos estatais, a economia ruim. Se não tivesse a pandemia, o Brasil estava em outro patamar, com certeza, porque o Bolsonaro teria continuado com as suas determinações econômicas ali muito bem azeitado com o Paulo Guedes, né? Então, tá longe de ter qualquer tipo de irresponsabilidade fiscal no governo Bolsonaro. Ele fez muitas coisas corretas, poderia ter feito mais, é claro, mas fez muita coisa bacana dentro do cenário político brasileiro de presidências da República. Provavelmente o governo Bolsonaro foi a melhor coisa econômica no país desde os tempos do Plano Real, né? Então, realmente, isso não é pouca coisa para se dizer, mas na cabeça maluca do Fernando Haddad, nós estamos falando aí de irresponsabilidade fiscal ainda assim, e agora, de acordo com ele, o governo Lula está organizando a casa para fazer o país voltar a crescer, né? Voltar a crescer como, meu amigo? Com empréstimos para outros países? O governo interferindo na Vale, na Petrobras, trocando ali de cadeiras o tempo todo, interferindo pesadamente nessas empresas, inclusive na distribuição de lucros. É isso que vai acontecer? O que é? É o governo ameaçando empresas privadas, como ele fez lá com a iFood, com outras empresas do tipo aí. O que é uma melhoria, o arrumar a casa? É ter um déficit aí de 230 bilhões de reais em apenas um ano? É isso que o Fernando Haddad considera algo positivo, né? Então veja que realmente,
O grau de hipocrisia do Fernando Haddad ao falar esse tipo de coisa, sem sentir vergonha, sabe, sem ficar com o rosto vermelho nem nada do tipo, aplicando mais uma vez a máxima da síndrome de Homer Simpson. O problema da queda econômica do Brasil aqui, principalmente nesses 10 anos anteriores, foi do governo Lula e do governo da Dilma Rousseff. O Brasil pagou o preço disso por muito tempo, né? E agora, os que tentaram resolver isso, o Michel Temer e o Bolsonaro, são chamados de irresponsáveis pelo Fernando Haddad, que ele sim, junto com o Lula, são, né, uma dupla aí de irresponsáveis do ponto de vista fiscal e que arrastam o Brasil a passos largos e a uma grande velocidade para o fundo do buraco nessa questão. Mas o que você achou desse tema? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.